Sabe, teve um dia que eu estava vagando no pior lugar da existência da internet, chamado Facebook. E aí então, enquanto eu estava vagando, eu encontrei uma publi de um livro, assim, com uns tons de azul e verde, assim, bem bonito, chamativo. E aí então, nesse meio de tudo isso, eu acabei ficando, assim, chamou minha atenção esse livro. Então eu decidi comprar. E aqui está o livro. O Diário de Hess, deixa eu ver como fica ali, ó. Olha só que bonitinho. Esse aqui é o livro O Diário de Hess, escrito por H.F. Pessoa, que é um escritor independente aqui, brasileiro, e basicamente ele vinha com algumas coisas, vinha com instruções, vou ler aqui, que é nunca compartilhar o seu exemplar, nunca compartilhe os segredos descobertos no livro, leia com pouca luz, ouça trilha sonora para que a travessia entre as dimensões seja mais fluida. Vamos consertar isso agora? Agora sim, efeitos fodas. Ignore os sussurros. Muito bem, eu já vou quebrar os dois primeiros. Na verdade não, o primeiro não, mas o segundo. Eu acho que eu vou quebrar a segunda instrução. Lamento profundamente, HF Pessoa. Eu vou spoiler muito o seu livro. E também vinha com este manuscrito aqui, timbrado, com um desenho atrás, ó que desenho foda. Estimado mortal, o seu manuscrito acaba de chegar. Você conseguiu a proeza de fluir entre as dimensões ao atravessar o portal, assim mostrando-se capaz de um feito extraordinário. Pelo visto, não se trata de uma pessoa comum. O que aguçou a nossa curiosidade nos deixou ansiosos para descobrir que tipo de criatura você é. Lembre-se, todo cuidado é pouco. Lembre-se, todo cuidado é pouco. É preciso seguir à risca as instruções do manuscrito e para garantir a sua jornada em nosso mundo. HF Pessoa. Superintendente da Biblioteca de Livros Raros. E aqui é o que está escrito. Bem bonito. Mas é isso. Lamento. Eu acho que eu vou quebrar algumas regras. Vamos falar um pouco então sobre este livro. Basicamente, o protagonista desse livro se chama Hess e a sua mãe se chama Lúcia. Hess é um garoto de 7 anos de idade, é muito tímido e recluso. Ele vive mais no seu mundo, em vez de brincar com os seus amigos, que ele não tem. Ele não tem amigos. Hess é um menino sem amigos. Basicamente, ele tem um mundo imaginário, que é como se fosse uma grande floresta sombria iluminada por uma lua. Quando ele está na escola, certo dia, ele está viajando na maionese. E aí então a professora chama a sua atenção para que ele fosse até a lousa, dar explicações do porquê ele estava tão avoado na aula. E aí então ele acaba fazendo um feito surpreendente, que é humilhar a professora. Acontece que depois disso sua vida não é mais a mesma. Ele percebe várias coisas estranhas porque o mundo se torna uma coisa complexa, misteriosa. Então, com o passar do tempo, ele descobre diversas habilidades e, caso você já não saiba sobre do que se trata o livro, Licantropia, o Hess vira um lobisomem. Eu acho que esse é o máximo do spoiler que eu posso dar, sem spoiler tudo do livro. E uma coisa também muito interessante é que esse livro, além de ter uma linguagem simples e acessível, você consegue se imaginar como o Hess e ele tem um linguajar muito familiar. Para todos nós, pelo menos, né? Então você vai conseguir entender muito do que ele fala e do que ele faz. Por mais que Hess seja uma criança de 7 anos de idade, ele é muito, muito inteligente. E na verdade ele nem parece uma criança de 7 anos. Ele é realmente muito mais inteligente do que a maioria das pessoas da idade dele. E isso torna ele um pouco deslocado. Porque por mais que ele tenha trejeitos em algumas falas ou pensamentos de uma criança, ele também é muito inteligente e com raciocínio lógico muito apurado. E ele acaba fazendo coisas que você acha que uma criança de 7 anos não faria. Além disso, também vale ressaltar que o livro, por mais que ele tenha um protagonista de 7 anos de idade, o livro ele tem descrições em algumas cenas de uma violência muito grande, como o Hess ser dilacerado, ou então alguém rachar a cabeça dele com uma pedra, enquanto o Hess tem vou dizer que a dissuasão ali de basicamente o pensamento infantil dele.
Então, esse livro cabe tanto para crianças acima de 12 anos, eu acho melhor, quanto para um adulto que também vai gostar do livro. Eu lia ele enquanto estava indo para a faculdade de ônibus, que era um trajeto de 1h30, então eu consigo ler várias páginas desse livro, e eu já terminei ele, e então eu vou, a partir de agora, falar com spoilers cada coisa desse livro. Então, se você deseja ler o livro primeiro antes de vir pro vídeo, é melhor comprar o livro, com o link que eu vou deixar aqui embaixo, Marte. Caso você queira ver como é que é por dentro do livro, ele é assim. Tem essa lua tem essa lua sinistra aqui. E tem o resumo do que aconteceu até aqui. Aí, assim. Então vou me basear nesses resumos para contar o que aconteceu em cada capítulo, pelo que eu me recordo. Basicamente tudo começa com Hess na escola. Ele tem a vida dele com a mãe dele, a Lúcia. O nome dela é Hess. E basicamente ele vive na escola, entediante, com uma vida pacata e desinteressante. Basicamente ele flutua quando vai para a escola, pensando em um mundo repleto de árvores escuras, sinistro, mas iluminado pela luz da lua. E lá ele brinca, ele se diverte. Na verdade, ele age como se não fosse ele mesmo. E este mundo se chama Orato, que é basicamente esse mundo que ele viaja. Se ele é real ou se ele é imaginário, não sabemos. Porém, em Orato, acontece um breve acidente que acaba trazendo ele de volta para a realidade. E esse trazer ele de volta para a realidade é justamente no momento em que a professora está putaça com ele, porque ele não está prestando atenção na aula, então ela decide puni-lo na frente de todo mundo. Rez é um menino muito tímido e introvertido, então ele fica extremamente estressado com aquela situação. No momento em que ela decide dar a palmatória nele, ele se nega. Só que não demora muito até que ela insistisse nisso. E aí, Rez perde totalmente o controle. Ele é possuído pela raiva e acaba apertando o braço da professora com tanta força que garras surgem de suas mãos e ele acaba ferindo o braço da professora, deixando uma marca escura em seu braço. Toda a sala fica chocada com a violência da criança. E, é claro, ele vai parar na diretoria. Quando ele vai parar na diretoria, se você alguma vez já foi parar na diretoria, já sabe, era questão de tempo até a sua mãe aparecer e acabar com a sua raça na frente do diretor. E foi isso mesmo que aconteceu. A mãe dele chegou, putaça da vida, porque ela trabalha muito. E uma das coisas que o Rez mais odeia fazer é atrapalhar a mãe dele, que trabalha tanto para que eles consigam viver em paz. E se sustentar, é claro. Quando ela vê o braço da professora, puta merda, agora fudeu. O Rez já pensa que acabou a vida dele. Ele tá ferrado. A mãe dele vai comer ele com farinha. Acontece que ela dá uma silenciada no Rez e ela pega uma pomada na bolsa dela, que ela passa no braço da professora toda preocupada, que parecia só uma pomada normal. Mas aos olhos de Rez, aquela pomada tinha um brilho azulado muito estranho, como se fosse magia. Claro que a mãe dele come o toco dele, ele fica de castigo, e eventualmente ele tem as suas viagens para Orato, mas o que acontece é que certo dia ele vai para um parque. E aí então, nesse momento, ele escuta uma coisa à distância, muito longe. E essa coisa à distância era um cachorro, chorando assim, triste. Triste não, triste é uma palavra forte. Na verdade, ele estava sendo apedrejado por um garoto da escola do Rez, que era o garoto mais velho, era um valentão. Basicamente, o Rez sai correndo em disparada para ajudar o cachorro, e quando ele chega lá, ele vê o cachorro todo ferido e o menino apedrejando o cachorro. Eu vou ser desmonetizado, HF Pessoa. E o que acontece é que ele decide defender o cachorro. Ele até sai na porrada com o moleque, sai rolando no mato, mas dá uma pedrada na cabeça do Rez. Rez fica inconsciente. O que acontece nesse momento é meio que um sonho misturado com a realidade. A gente não tem certeza quando tá lendo se é real ou se não é. Mas o que o Rez vê, basicamente, é que o menino apedrejou tanto a cabeça do Rez que partiu a sua cabeça e seu cérebro caiu na grama. Eu não tô brincando quando eu disse que era violento. Depois disso, o cachorro se transformou num ser grande, como se fosse um lobo mau, e devora as pernas do Rez e vai sugando ele, feito uma macarronada. E ele acorda no hospital, com pontos na cabeça. E aí que não dá pra saber, né? Porque se ele tivesse sido apedrejado até seu crânio abrir, eu
eu acho que ele não teria levado só uma suturazinha na cabeça, que depois logo cai porque, por algum motivo, Res se regenera rapidamente. Mas depois de 3 dias em coma, Lúcia consegue convencer o médico a dar alta pro Res. E é isso que acontece. Res sai do hospital. Acontece que depois que ele sai do hospital, Res fica ainda em casa, basicamente, cuidando da sua saúde. Porém, ele não consegue dormir. Toda vez que Res dorme, ele acaba tendo pesadelos vívidos daquele mesmo dia na praça. Inicialmente, ele não quer preocupar sua mãe e ele aguenta tudo sozinho. Mas chega um ponto que o Res não consegue nem se aguentar em pé. Lúcia, obviamente, o leva até a terapia. Quando ele chega lá, a terapeuta se chama Estefânia, que é uma senhorinha, sim, bem simpática, que basicamente deixa ele deitado ali e ele dorme. Essa é a primeira consulta dele. Basicamente, quando ele acorda, ele dorme todos os minutos da terapia. E basicamente, ela só anota algumas coisas e diz que ele só dormiu, e que é bom que ele tenha dormido, porque essa é a primeira vez que ele dorme em dias. Mas ela o questiona, como que ele sabe um latim daquele jeito? Só que então, mais alguns dias de terapia, e ela pergunta do sonho dele. Res muito nervoso, tem até uma crise de ansiedade naquele momento, só que Estefânia consegue ajudá-lo a passar por esse momento difícil. E ela indica que ele deveria talvez enfrentar este pesadelo, descobrir que talvez tenha algo que ele não esteja vendo. E quando ele volta para casa, ele cria coragem e faz isso. E o que ele descobre que todas aquelas pessoas que estavam na praça, na verdade, não estavam daquele jeito. E essas sombras tinham um coral macabro à sua volta, girando e girando e girando, falando a palavra Príncipes Lycanthrope. Depois disso, ele na verdade consegue voltar a dormir tranquilamente porque ele descobriu qual que era o mistério por trás de seus sonhos. Mas, é claro, ainda tinha todo aquele mistério, o que eram aquelas palavras. Até então, que ele descobre uma loja de antiguidades. Uma loja estranha que ele estava passando com a sua mãe e ele insiste em ir até lá, porque na verdade ele queria descobrir esse mistério. Quando ele chega nessa loja, ele vê que tem 2 senhores, uma senhorinha e um senhorzinho que atendiam aquela loja de antiguidades. Por mais que aquela cidade fosse pequena, eles não conheciam aqueles 2. E então, eu não lembro o nome da senhora, pra falar a verdade, mas eu lembro o nome do senhorzinho, que é Bartolomeu. Basicamente, enquanto ele tá lá escrevendo lá a palavra no caderno, Bartolomeu acaba flanqueando ele por trás, assim, e ele vê a palavra escrita no caderno. Então ele meio que entra como se fosse um transe, um desespero. Ele pega os braços do Res e pergunta: como você descobriu esta frase? Basicamente, parecia que ele conhecia a palavra Príncipes Lycanthrope. Por mais que Res queria descobrir a resposta daquela questão, a mãe do Res acaba aparecendo e, claro, dá um xingo em todo mundo, tira o Res dali, nunca mais vão voltar naquela loja, vambora. Eu tô atrasada. Claro, porque ela já estava atrasada, mas o Res insistiu tanto com uma carinha de cachorro que ela não resistiu. E ele faz isso com frequência. Acontece que quando ele volta pra casa, ele vai lá, ele tem até uns sonhos estranhos. Só que tem um dia em que a mãe dele está fazendo a janta e ele estava no quarto. A porta bate. Quando a porta bate, ele desce lá embaixo, obviamente, pra atender. Ele sente um cheiro muito bom e pergunta pra mãe dele o que ela estava fazendo de janta. Ela diz lasanha. Então, quando ele abre a porta, quem ele vê é o Bartolomeu e a senhorinha que o acompanha. Basicamente, o Bartolomeu foi lá para pedir desculpas. E ele traz uma sobremesa. Ele traz uma torta. E então, como pedir desculpas, né? Pede desculpa pra mãe do Res, ela aceita. Mas ok. Eles vão e ela o convida para jantar. Res fica um pouco nervoso, porque na verdade ele acha aquele cara muito estranho, suspeito, né? Só que então, enquanto ele está lá comendo, né, tal, delícia, ele fala que realmente a torta era muito boa, salgada. Só que então todo mundo acha estranho, porque na verdade a torta era doce. Não entendi esse mistério até hoje, pra falar a verdade. Por que a torta seria salgada e doce? Eu não entendi essa parte, pra falar a verdade. Só que o que acontece é que neste momento, ele apaga. E acorda, no quarto dele. Aí você pensa, caramba, a mãe dele levou ele pro quarto, que legal. Mas a porta bate. Ele desce lá embaixo, ele sente um cheiro estranho. Cheiro estranho não, né? Um cheiro de comida. Ele pergunta, mãe, o que você está fazendo de janta? Ela diz, lasanha.
A porta bate. Ele abre a porta. Bartolomeu e a senhorinha estão na porta. O que está acontecendo, senhoras e senhores? Basicamente, não dá pra saber se ele teve uma premonição ou um sonho, que seria uma premonição, ou se ele viajou pro passado. Isso acontece 2 vezes. Uma no primeiro livro e outra no segundo livro que eu tenho em mãos, mas que eu não vou contar nesse vídeo, porque, né, esse vídeo é sobre o primeiro livro. Talvez no próximo. Basicamente, o que acontece é que ele teve esse déjà vu, que ele não sabe se é real ou não, mas obviamente aquilo aconteceu. Mas uma coisa que ele acha muito, muito estranha é a questão de que aquela senhorinha se oferece para lavar os pratos da louça. Ok, tá bom. Mas ela sabia onde guardava os pratos, como se ela já tivesse estado naquela casa. É um tanto suspeito, para falar a verdade. Talvez ela mesma tenha relação com a viagem no tempo. Ou não, eu não sei, para falar a verdade. O que eu sei é que depois disso, eles vão embora e o Bartolomeu deixa com ele um papel. E esse papel tinha algumas siglas, que na verdade Rez não sabia o que significava aquilo. Quando Rez acorda, basicamente, ele vai pra escola. E tudo fica estranho, pra falar a verdade. Porque, primeiramente, ninguém lembra do Rez. Ele fala com o diretor, mas o diretor não se lembra dele. Acha que ele é um aluno novo e atrasado. Quando ele vai até o corredor, ele tromba na sua professora, que não lembra dele também, mesmo que ele tenha deixado uma marca profunda no seu braço. Um novo professor está lá, mas ele conhece o Rez, e ele chama ele para ficar na frente. Ele vê uma estranha tatuagem que ele havia visto numa lupa quando ele foi pedir um livro. E também estava bem aqui. Era uma tatuagem de um círculo e um risco, pelo que eu me recordo. E aí, então, tudo muito estranho e esquisito. Quando ele volta para casa, sua mãe diz: Rez, pegue suas coisas, nós vamos embora. Nós vamos nos mudar. E o Rez fica totalmente atônito, ele não sabe o que está acontecendo. Ele está muito confuso. Na verdade, tudo é confuso, porque você não sabe o que está acontecendo. Você, leitor, acompanha o Rez nesses muitos sentimentos, até mesmo no segundo livro. E basicamente é isso. O que é novo pra você, é novo pro Rez também. Acontece que enquanto eles saem, eles se divertem bastante, pra falar a verdade, comem bastante coisa, quase falam em um estabelecimento que vende carne. Mas uma coisa é certa, Rez está muito confuso com tudo que está acontecendo. Mas eles vão para uma casa grande, uma casa legal, e ele decide ficar no sótão. Porque toda criança quer ficar no sótão. Não sei, é alguma coisa de criança. Acontece que nessa casa muitas coisas começam a acontecer de estranho. Rez começa a sonhar que ele acorda de manhã. Ou melhor, que ele acorda de madrugada, sonhando. E quando ele vai pro banheiro, ele vê um reflexo estranho, ele começa a endoidar, começa a se transformar em um certo lobo. Um lobisomem. E ele até vê algumas coisas assim, nos sonhos, mas é muito rápido. Ele acorda, todo ensopado na cama dele, e foi um sonho. Foi só um sonho. Ah, diga-se de passagem, aquele penhor sumiu, desapareceu. Ninguém sabia quem era Bartolomeu e o restante nunca viu ele na vida. Esse é um detalhe que eu deixei passar. Vamos continuar. Rez agora ele tá mais conectado com seja lá o que está acontecendo com ele. Ele acaba olhando assim para o reflexo na janela dele, que é aquelas janelas porta de lua assim, bem legal. E ele acaba encontrando um lobo, uma criatura bestial enorme com olhos azulados esverdeados. Uma criatura enorme e gigantesca como esta aqui. E esta criatura basicamente deixa o Rez um pouco apavorado, mas é estranho como esta criatura está dentro dele. Ou é o que ele acha. Na verdade ele até acha que ele está ficando doido, mas não dá pra ter certeza. Ele até faz alguns exames, mas todos os exames davam inconclusivos. Como se o organismo dele fosse diferenciado. Antes de mais nada, eu vou mostrar aqui pra vocês como que era mais ou menos a situação que o Rez se encontrava ali no banheiro, tá? É mais ou menos assim. Ele sofre, esse menino, mas sofre muito. Coitadinho, só se fode. Acontece que muitas loucuras começam a acontecer e Rez começa a frequentar uma nova escola. E, além disso,
Hess tá muito confuso com tudo que tá acontecendo, mas ele acha que a sua mãe tem respostas. Mas na verdade ele até pensa, cara, será que a minha mãe é minha mãe? Tipo, ele fica muito confuso. Ele se transforma novamente, dessa vez sem muita neurose. E aí então, novamente, ele acaba indo pra floresta, só que lá ele encontra uma criatura feita de sombra, uma criatura estranha. E essa criatura diz que ele encontrará um mentor e que ele será muito importante para o que for que aconteça a seguir. Algo no futuro acontecerá e ele será uma chave, uma peça importante nesse conflito. Que não dá pra saber exatamente do que ele tá falando, mas é como se fosse o herói da profecia. É aquele clássico coisa da história do herói. Hess continua indo para Orata às vezes e tal, só que ele tinha esquecido de um detalhe. Ele tinha aquela coisa da numeração que ele não sabe pra que serve, mas futuramente ele descobrirá. Detalhe é que aqui no resumo tá escrito diálogo com uma sombra surda. Porque basicamente a sombra só falava o que ela queria falar e ela não escutava as dúvidas dele. E olha, Hess é um personagem com muitas dúvidas. Ele pergunta mais do que todo mundo junto. Ele fica perguntando o tempo inteiro. Todos os personagens ele vai fazer alguma pergunta, porque ele é um menino muito curioso. Mas faz sentido, porque tudo que tá acontecendo com ele é coisa nova. Então ele precisa perguntar. Ele é uma criança. Mas é muito engraçado ver as reações dele enquanto é isso. E ele começa a falar com o lobo no reflexo. O lobo grande, enorme, com olhos azulados. Basicamente esse lobo, ele é o alfa. Na verdade, ele é o bichão. O brabo de todos os brabos. Ele se acha muito. Ele é muito convencido, mas ele tem os seus motivos para ser convencido. Estamos nos aproximando de respostas. Porque nessa nova escola tem uma biblioteca. Todas as respostas ficam na biblioteca, não é mesmo? E uma coisa que ele acaba, tipo, entrando lá, ele acaba olhando para aquela numeração que o Bartolomeu tinha dado para ele. E ele nota que, olha só que estranho, esse número da seção do chip do livro. Basicamente ele vai até a seção de mitologia, uma seção pequenininha, e ele acaba encontrando um livro que falava sobre licantropia introdutória. Na verdade eu não lembro o nome do livro, mas eu tô falando que é esse, tá bom? Sem spoilers, é claro. Basicamente nesse livro ele fala sobre licantropia, que ele até fala também com a atendente se ele poderia levar o livro e tal. Ela fala que ele vai fazer um cadastro e balalau, ele assina o bagulho, beleza. Só que aí, quando ele tá indo embora, aparece a senhora da biblioteca. E ela diz, onde você está indo com esse livro, menino? Ah, então ele diz, ué, eu vou levar ele embora. Basicamente, ela fala que ele tem que assinar com ela, porque só ela que faz a assinatura dos livros. E aí ele fala que ele já falou com a pessoa tal, que eu não lembro agora o nome. E basicamente a Ana. Ele fala com a Ana. Ela fala, quem é Ana? E ele fala, pô, é atendente. Ela fala, eu sou atendente. E então ele acaba tendo que assinar de novo. Talvez ele assinou o pacto que vai foder com a vida dele. Eu não sei. Mas seria muita sacanagem se fosse isso. Diga-se de passagem, a Ana nunca mais vai aparecer nessa história. Até a parte que eu li no segundo livro. Basicamente, este livro possui todas as respostas que o Hess precisava sobre o fenômeno que está acontecendo com ele. Basicamente sobre a licantropia. E aí então a licantropia ela é dividida em níveis, né? Existem os lobinhos nível 4, existem os lobos nível 3, 2 e 1. Basicamente tem os alfa, o ômega e o sei lá o que. Eu não vou falar tudo, não vou spoiler tudo. Eu sei que o foda é o príncipe licantropo. E aí tem os lobisomens que eles só se transformam e não tem consciência. Tem os lobisomens que eles se transformam os outros, têm consciência, são exigentes. Tem o outro que ele se transforma em si mesmo, transforma nos outros, mas eles são muito mais exigentes. E tem o príncipe licantropo, que ele nasce licantropo. E isso é um ponto-chave, porque se ele nasce licantropo, quer dizer que ele é o mais poderoso, que ele pode ter a habilidade de todos os outros licantropos possíveis e imagináveis. Mais ou menos isso. Mas antes de ele sair da biblioteca, ele deixa uma carta. Uma carta. Ele quem, né? Bartolomeu deixa uma carta. E basicamente ele leva essa carta embora. Aí que ele lê o livro. Errei a ordem de novo. Obrigado. Porém, depois que ele lê esse livro, ele fica com uma dúvida gigantesca. E aí, a mãe dele é a mãe dele? É a grande dúvida dele. Porque, pô, se ele é um lobisomem, a mãe dele é estranha, né? Como assim ela é normal, né?
Então, né, ele acha que ela sabe de alguma coisa. E que ela sabe de alguma coisa e que não tá contando pra ele. Ele vai se esgueirando assim quando a mãe dele entra no quarto dela. E ele descobre que ela faz uma magia, um ritual, um bagulho. E nisso surge uma sombra que começa a conversar com ela. E a gente descobre que a mãe do Rez é uma feiticeira. E ela é uma feiticeira e é mãe dele mesmo. Ela é mãe dele mesmo. E ela não quer que o pai dele ajude de jeito nenhum, que ela consegue lidar com o próprio filho e que ele já teve 3 transformações com 7 anos, que ela teve que intervir. Então, senhoras e senhores, Rez não estava sonhando. Na verdade, a mãe dele que estava pagando ele. Só que os feitiços não estão funcionando mais com Rez. Ela conseguiu apagar a mente de todo mundo, mas o feitiço tá parando de funcionar com Rez. Ele tá começando a saber das coisas. Mas ela não se importa com nada, ela quer que ela cuide do Rez do jeito dela. Ela é a mãe dele. E é isso, ponto final. Rez fica atônito. Pum, pum, pum. Muitas respostas explodindo na nossa cabeça e na dele. Mas ainda temos mais respostas. Vamos pular para o que eu lembro. Basicamente, Rez precisa de respostas. Então, ele começa a descobrir que Bartolomeu pode fornecer respostas para ele, já que ele estava fornecendo até agora. Então, ele abre a carta e sei lá o que ele faz, a carta pega fogo e ele consegue ir até Yas. Yas é uma outra dimensão. E mais precisamente é a dimensão que o Bartolomeu é um mago. Na verdade, o Bartolomeu, ele usa um traje clássico que, na minha cabeça, é um traje romano, né? Aqueles trajes romanos clássicos. Bartolomeu diz que vai treiná-lo e que ele vai fornecer as respostas que ele deseja. E ele fala de muitas coisas, nebulosas, dimensões e guerra e ignorância. E basicamente, muita treta vai acontecer e o resto tá envolvido. E basicamente, o treinamento começaria a partir do momento que ele conseguisse voltar pra cá, pra Yas. Basicamente, ele fala um feitiço. Ele fala, né, o feitiço, que não lembro agora o nome. Mas basicamente, se ele falasse esse feitiço e ele tivesse a convicção plena e acreditar que aquilo funcionaria, ele conseguiria atravessar um espelho e voltar pra Yas. Ele acaba voltando pra Terra. E lá ele fica meio assim, neurótico, pensando exatamente o que ele faria, blá 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 blá. Ele tenta fazer isso, bate de cara com o espelho e quebra. Mas então, depois ele lembra que, ops, faltou o feitiço. Como é que era o feitiço? Aí então o lobo ajuda ele, porque o lobo também é muito parça. O lobo fala qual que era o feitiço e ele consegue. E lá ele mostra lá os campos verdejantes com um monte de criaturas, bichos, feras, um lobo gigante, muitas coisas acontecendo. Mas basicamente ele vai treinar com o Minotauro. O Minotauro vai cascar ele na porrada. O Rez, ele tem que pegar uma arma e basicamente ele pega uma espadona e essa espadona é muito pesada. E ele fala que ele vai atacar o Rez se ele não pegar a espada. Ele fala, eu não consigo pegar a espada. Ele vai lá, não, eu vou atacar você se você não pegar a espada. Ele vai pra cima dele. E aí então ele fala, pô, eu não consigo pegar a espada, é muito pesada, blá 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 blá. E ele, pum, nessa adrenalina, ele consegue pegar a espada e ele começa a lutar com o Minotauro. Muito bom que basicamente ele não sabe o que ele tá fazendo, mas que ele tem essa força e que ele consegue usar. Nisso ele está lá numa porradaria, só que ele começa a perder o controle. Uma raiva, uma selvageria vai subindo nele, assim, consumindo o seu ser. E ele começa a se transformar num licantropo por completo. E nessa porradaria, ele quase morre a primeira vez e o Bartolomeu intervém. Nisso depois ele se cura e realmente ele se transformou, mas voltou. Então ele decide fazer isso de novo. Eles vão de novo e dessa vez o Rez vai pra cima e eles saem num lutão, uma porradaria muito louca. Rez toma uma porrada do Minotauro, se quebra inteiro, mas ele vai até a espada de novo, se levanta de novo e ele usa a tal da absoluta convicção. Confiança absoluta. Isso. Ele tem uma hora que ele apaga mesmo. Foi exaustivo demais. E aí, ele aparece em uma outra dimensão. Basicamente, nessa nova dimensão, ele tá lá numa água deitado, assim, estirado. E aparece uma mulher de fisionomia muito alegre. Ela era magrinha. Como se fosse, seu cabelo fosse como se fosse uma escuridão, um céu estrelado. Era como se fosse uma dama da noite. E basicamente ela fala com o Rez numa animação gigantesca, ela gosta muito do Rez. Basicamente ela se chama Night. Night de night, noite. Mas é só N-A-I-T, Night. E basicamente ela é uma amiga do Rez. É uma amiga dele, ele sente que ele pode falar de tudo pra ela e com
sem esconder nada. Que ela é a melhor amiga dele. E lá ele descobre que ele está no limbo e que ele vai para lá quando ele estiver ou quase morrendo ou exausto. Ou quando ela chamá-lo. Basicamente ela pode trazer ele a qualquer momento. E nessa nova dimensão, ele descobre muitas coisas. Porque a Night é a mulher das respostas. Ela traz respostas. Ela é muito boa. Tanto no livro 1 quanto no livro 2, que talvez eu faça um outro vídeo falando sobre ele. Eu vou ter que editar esse vídeo muito, porque já tá 50 minutos falando. Basicamente ela dá algumas respostas pro Rez, que ela poderia treiná-lo também, que ela iria treiná-lo, que ele seria mestra dele, que ele aprendeu com outra pessoa também a fazer esse negócio da confiança absoluta, que ela não gostou nem um pouco porque ela é ciumenta. Então eles têm um racha, basicamente é um pega-pega, onde ele teria que pegá-la. Que é impossível, porque ela é muito rápida, mesmo ele usando a confiança absoluta, ele não consegue pegá-la. Aí ele até consegue, mas ele usa um golpe bem baixo, que é fingir que tá morrendo. E aí ele consegue pegá-la. Ok, ela trapaceia um pouco, ele também. Mas ok, ela acaba depois ensinando como que ele voltaria para aquele mundo. E ele retorna para sua casa. Quando ele retorna para Yas, ele acaba descobrindo que ele também pode fazer magia. E que ele quer aprender magia negra. Necromancia e magia negra são elementos que não pode ser feito, que não pode ser usado, que ele não pode aprender. Tem como ele aprender? Tem, mas ele não pode. Basicamente ele leva ele até Salmor, que é um velho ranzins estranho que basicamente ensina magia pra ele. Na verdade ele dá um livro pra ele com tudo que ele precisa pra aprender magia. Basicamente o Rez consegue desbloquear o domínio parcial de sua transformação, ou seja, agora ele consegue criar as garrinhas e fazer com os olhos que ele consegue ver as auras do mundo. Basicamente isso é muito útil, como se fosse um hack de observação de One Piece. Eles continuam treinando, ela descobre algumas coisas, ele também. Energia, fluxo de energia, transformação parcial, blá blá blá, um monte de coisa. Ele começa a treinar com a Night. Mas quando ele volta pra sua casa, ele vê a mãe dele. Triputaça, ela está desesperada. Basicamente ela vai pra cima do Rez, o Rez pensa, fodeu, eu vou morrer. E aí então ela diz Bartolomeu. Aí se fala, putz, o que tá acontecendo? O Bartolomeu aparece atrás do Rez, ele se materializa atrás dele. E segura o Rez. Aí você pensa, vai acontecer um sequestro aqui e agora. Mas aí então, atrás da mãe dele, aparecem muitos inimigos. Invadiram a casa do Rez. E nisso, o Rez vê a mãe dele lutando, ele pensa, eu preciso fazer alguma coisa. Ele vai lá e fala, Night. Night, ela apareceria para ajudar ele quando ele a chamasse. E ela aparece e começa a lutar lado a lado com a mãe dele. Os dois se surpreendem, obviamente. Tanto o Bartolomeu quanto a mãe dele. Mas não tinha muito o que dizer. Aquilo lá era uma situação urgente. Enquanto o Bartolomeu protegeu o Rez, a mãe e a Night, a Lúcia e a Night, né, começavam a lutar contra os adversários. Mas um deles lança uma flecha. Uma flecha não, é um dardo, né? Esse dardo acaba pegando no Rez. As pálpebras dele ficam pesadas e cansadas e ele desmaia. Rez acorda num lugar muito claro. Claro demais, como se fosse o sol na cara dele. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele está sentindo uma dor absurda, como se várias imagens sobrepostas na sua mente, basicamente fazendo um turbilhão. Ele não conseguia pensar, ele não conseguia se lembrar de nada. Ele estava totalmente confuso e sentindo uma dor agonizante. Quando ele começa a reaver assim, esse sentido de conseguir abrir os olhos, ele descobre que tem coisinhas passando, fazendo muita luz. Um médico falando com ele. Então, quando ele finalmente desperta, ele descobre que tem um mini sol acima dele, que ele não sabe o que é, mas que dois amigos dele aparecem. Porque, ao final de tudo, você descobre que Rez perdeu as memórias. E é isso que foi o Diário de Rez, volume 1. Cara, acontece muita coisa. Sinceramente, essa aqui é uma das melhores obras que eu tô lendo nos últimos tempos. Por ser ainda uma obra brasileira, se isso aqui tivesse o reconhecimento que merece, olha, seria um tipo de Harry Potter brasileiro ou Percy Jackson. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aqui embaixo do vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou. Valeu, falou e tchau. Fui.